Deus tem um propósito para você. Sim, exatamente, ele tem um propósito para você. E muitas das vezes, por mais que nós já tenhamos um sentimento do que vai ser o nosso propósito, sobre qual é a nossa missão aqui em cima dessa terra, fica meio complicado de nós conseguirmos discernir o que nós devemos fazer, qual é o passo a passo disso, quais são os passos que eu tenho que dar, o que eu vou precisar fazer para cumprir esse propósito, o que de fato é isso que Deus quer para mim, como é que Ele quer que eu faça. Às vezes nós se sentimos assim sem direção, porque Deus ele não fala tudo de uma vez. E a gente fica meio perdido, muitas das vezes, quando a gente tem um sentimento colocado por Deus dentro da gente de que a gente precisa fazer algo, porém nós ainda não temos o discernimento do que realmente seja. Nós só temos uma pequena noção do que é para ser esse propósito. Pode se perguntar, eu sei da minha missão aqui em cima dessa terra, mas eu não sei o que vai ser. Uma dúvida que temos em relação a isso. Um exemplo claro disso é a história de Moisés. Moisés, um grande líder exemplar que governou, que liderou centenas e centenas de milhares de pessoas no deserto por 40 anos. O líder que foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho, aquele que colocou o cajado lá e fez o mar abrir. Talvez essa seja uma das primeiras respostas para nossas perguntas. Às vezes nós queremos tudo pronto, porém o que nós temos nas nossas mãos já é o suficiente para nós abrir o Mar Vermelho, se é que você me entende. O pouco que nós temos já é o suficiente para nós começarmos a nos desenvolver, a fazer alguma coisa, a começar uma preparação para o que realmente devemos fazer aqui em cima da terra. Moisés, além disso, ele falou praticamente face a face com Deus, ele conversou com Deus, ele foi lá em cima, pegou os 10 mandamentos, toda vez que ele orava, Moisés era um exemplo de intimidade com Deus. Era o tipo de pessoa que falava com Deus e Deus respondia. E esse propósito de libertador, nós podemos perceber que já estava com ele desde muito cedo. Por quê? Vamos analisar um pouco do contexto da história de Moisés para que nós possamos entender como foi que Moisés descobriu o propósito dele, como foi que ele conseguiu caminhar na direção do propósito dele, para que nós possamos aplicar isso hoje em dia em nossas vidas. Porque muitas das nossas perguntas já estão escritas na Bíblia, muitas das nossas dúvidas já estão escritas na Bíblia, e simplesmente é uma questão de nós nos perguntarmos e perguntarmos para a Bíblia qual foi o passo a passo, o que foi que ele fez. Muitas das vezes não vai ter passo a passo, vai ter você começar. É isso que vai ter você começando. Às vezes você não quer dar o primeiro passo. Você só precisa apertar o primeiro botão, o resto Deus vai te mostrando no caminho. Ah, mas eu não tenho um recurso. Mas o projeto é teu ou é de Deus? Se o projeto é de Deus, ele que vai bancar. Se você começar, você vai conseguir desenvolver isso. Porém, eu quero mostrar um outro lado que muitas das vezes nós falhamos. Vamos analisar esse contexto. Moisés foi colocado num cesto e foi pelo rio até chegar na mulher egípcia que cuidou dele, a princesa que cuidou de Moisés. Então, ela não sabia com quem deixar e deixou com a própria mãe de Moisés. Tudo por conta de uma estratégia que a mãe dela montou, porque ela sabia, eu acredito que ela já sabia basicamente o horário que a mulher ia no rio para tomar um banho, e eu vi um podcast que o Rodrigo Silva falava assim, que aquele cesto que a criança era colocada era feito de papiro, e antigamente eles acreditavam que o papiro espantava hipopótamos e crocodilos. Então a mãe de Moisés já tinha criado toda uma estratégia para que Moisés chegasse lá. Então Moisés chegou lá e foi criado pela própria mãe dele. E nesse período, que foi da faixa dos 0 anos praticamente, desde quando ele era recém-nascido até os 12 anos, ele foi criado pela mãe dele. E nessa criação ele foi desenvolvendo alguns dos costumes hebraicos. Ele foi ensinado pela própria mãe dele, provavelmente ela ensinou alguma coisa da história dos hebreus, foi ensinando sobre o Deus de Israel e foi ensinando como de fato era a cultura hebraica e como se devia servir o Deus verdadeiro. Porém, em média, a partir dos 12 anos, analisando historicamente e arqueologicamente, podemos entender que Moisés ele foi enviado para o palácio
para começar a ser ensinado e educado pelos egípcios, que provavelmente ele aprendeu a ler, a escrever, coisas que os hebreus não tinham. Então nós podemos perceber que até as coisas que ele aprendeu com os egípcios serviu para ele mais tarde, porque depois ele foi escrevendo os livros, e com esse conhecimento ele usou para Deus. Um outro exemplo disso é que o conhecimento que Paulo tinha adquirido enquanto ele não era servo de Cristo foi totalmente usado para o propósito, por isso Deus dá conforme a sua capacidade. Às vezes você está num período de espera, mas na espera que ele quer que você comece a estudar, comece a desenvolver novas habilidades que futuramente vão te ajudar. E por isso que Deus ele vai guiando nossos passos. Nada na nossa vida é sem propósito. Porém, quanto mais capacidade nós tiver, mais nós vamos ser úteis no reino de Deus e no cumprimento do nosso propósito. Por isso que nesse tempo de espera, nós precisamos estar nos desenvolvendo. Mas um ponto muito importante na história de Moisés, para o cumprimento do propósito dele, foi quando ele comete aquele assassinato. Ele pega e vê um egípcio batendo e agredindo um hebreu, e isso ativa um gatilho mental em Moisés, que provavelmente na infância ele foi ensinado que os hebreus faziam parte da família dele, e geralmente quando nós estamos na faixa de idade dos 1 aos 12 anos, é o período em que nós desenvolvemos o nosso raciocínio, e muitas das coisas que nós acreditamos quando adultos foram modeladas no nosso passado quando criança. Tanto que a maioria dos traumas emocionais que as pessoas levam para os psicólogos hoje em dia são de 70% a 80% criados na infância. Para você ter uma ideia do tanto que a faixa de idade até 12 anos, ela influencia muito na forma que nós vamos pensar hoje em dia. Então, cada processo da vida dele foi conduzida por Deus, nós podemos perceber a mão de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos as coisas que acontecem com a gente, mas cada detalhe da nossa rotina, que muitas vezes pode ser chata ou sem sentido para nós no momento, lá no futuro nós vamos olhar para trás e perceber que aquilo que nós fazíamos antes tinha um propósito para o cumprimento do nosso propósito, do nosso futuro, do nosso destino. Então, mas aí pode surgir uma pergunta. Deus queria que Moisés matasse aquele egípcio? Muito provavelmente não. Deus não precisa de pecado para cumprir o que ele tem para nós aqui em cima dessa terra. Ele não precisa dos nossos erros para que nós cumpramos o nosso propósito aqui em cima dessa terra. Um exemplo claro disso é Jesus. Jesus não precisou errar para cumprir o propósito dele, que era morrer pela humanidade aqui em cima dessa terra. Ele levou o evangelho e morreu por nós aqui em cima dessa terra sem precisar pecar. Provavelmente Deus já tinha um plano todo elaborado para que Moisés fosse treinado para a libertação do povo. Porém, naquele momento em que ele mata aquele egípcio, era algo que já estava dentro dele, que ele já tinha essa vontade de libertar o povo, porém ainda não era a hora necessária. Quantas das vezes nós não nos precipitamos e fazemos as coisas antes do tempo de Deus? Às vezes nós queremos logo ficar famosos, ou querer logo explodir na internet, ou conseguir logo aquela empresa muito grande, mas nós não temos a devida capacidade para ter aquilo. Imagina só o seguinte, vamos levar mais para o contexto atual. Uma pessoa, hoje em dia, consegue ter uma fama bem elevada, está levando a mensagem de Deus, é empreendedora, é empresária, e tem uma grande influência nos dias de hoje. Porém, essa pessoa ela tem uma namorada, vamos dizer que é um homem, está namorando uma mulher e está tendo relações com essa mulher, e isso já se espalhou. Imagina o escândalo que seria para os cristãos que essa pessoa está dirigindo ver alguma coisa desse tipo. Ou o exemplo que isso poderia dar para as pessoas no dia de hoje. Porque, geralmente, o que as pessoas seguem não é o que está escrito, é os cristãos. Porque Deus dá o exemplo dele através do nosso testemunho. Então, se os cristãos dão mau testemunho, então as pessoas vão ter uma visão distorcida de Deus.
Então, por isso que Deus, muitas das vezes, permite que coisas aconteçam para que nós sejamos modelados. Não estava no plano de Deus que Moisés fosse um assassino. Porém, Deus é especialista em reciclar coisas que eram para ser maldições em nossa vida e transformar em bênçãos. Deus é especialista em fazer isso. Esse erro que Moisés cometeu levou ele para o deserto. E no deserto ele foi provado. Ou seja, um pecado resultou num deserto. E no deserto ele foi modelado e transformado para ficar com o coração do jeito que Deus queria, para que ele pudesse cumprir o propósito dele em cima da terra. Bom, lá no deserto ele teve família, ele construiu um lar, ele fundou suas raízes lá e começou a ter umas atitudes diferentes e começou a conhecer de fato a Deus. E esse momento, esse período de deserto, foi muito importante para o desenvolvimento de Moisés. Muitas das vezes, nós precisamos passar por um momento de dificuldade em nossas vidas para que nós possamos desenvolver a capacidade que Deus quer usar em nós. Porque não vai surgir de uma hora para outra, não vai cair do céu. Até os próprios discípulos de Jesus tiveram que passar 3 anos sendo mentorados pelo próprio Cristo. E no 3º ano, quando Jesus foi crucificado, Pedro ainda sacou uma espada para tentar cortar a orelha do cara, mano. Isso me leva a uma história minha, que eu fiz. Num momento de muita ira, nós estávamos num show gospel, voltamos para casa e percebemos que um bêbado estava seguindo a gente. Então, entramos aqui na minha casa para deixar ele passar para me levar quem estava comigo para casa, porque eu estava na responsabilidade. Então, eu abri a porta e aquela pessoa ainda estava lá. Na hora, eu subi uma ira muito grande e subiu o espírito de Pedro. Eu fui logo, peguei um teaçado. Mano, literalmente, eu puxei a faca pro cara. Eu primeiro olhei assim na porta. O que é que tu quer aí? E ele ficou parado, né? Porque ele estava muito bêbado e eu acho que ele tinha algum problema emocional. Ele, o que é que tu quer aí? E ele, nada. Aí eu fechei a porta, quando eu abri ele não tava mais lá. E eu desci pra olhar lá na rua. Ele tava lá, mais um pouco pra lá, no meio da rua, parado, que nem um psicopata. E eu coloquei esse teaçado atrás de mim, não mostrei pra ele. Aí eu fui, e enquanto eu seguia, ele ia indo embora, tipo fugindo. E eu percebi que ele tava mesmo seguindo, porque quando nós tava vindo, nós corremos, ele correu atrás da gente. Aí isso já entregou, né? De fato, ele estava perseguindo a gente. Então eu entrei de novo e quando eu saí, que eu vi que ele ainda estava lá, eu puxei o teaçado e desci. Eu tava com muita ira. Mas na hora que eu puxei o teaçado, parece que era Deus falando: ei, para com isso, tu para com isso. Tu sabe que tu é cristão, por que tu vai puxar a faca pro cara? Aí eu puxei a faca. Nessa que eu puxo, eu corto meu bem aqui assim, que é muito afiado esse teaçado aqui. Aí eu corto minha mão. Tipo, Deus já tá dando o aviso. Não faz, mas eu fui lá e fiz. Fui tentar fazer. Aí eu percebi que ele ia pegar uma perna manca. Daí eu disse, cara, o cara vai pegar uma perna manca, mas mesmo assim eu vou, que eu tenho problema também. Aí eu disse, cara, não é assim que um cristão deve agir. Eu parei, dei um passo para trás, firmei meu pé, levantei minha mão e falei, te repreendo em nome de Jesus. Parece que foi uma coisa assim, ele foi embora. Mas é isso que nós devemos aprender. Muitas das vezes nós agimos pelo nosso próprio impulso, querendo fazer coisas que não estão na vontade de Deus. Mas o que é que isso tem a ver com o meu propósito? Você deve estar se perguntando. O que é que isso tem a ver? Você não está fugindo do título do vídeo? Não estou. Porque, presta uma atenção. A vida aqui em cima dessa terra já é difícil sem quebrar princípio. Imagina quebrando os princípios. Às vezes você está atrasando os planos de Deus na sua vida por simplesmente não estar cumprindo o que Ele está pedindo para você. Nós somos responsáveis pelo atraso dos planos de Deus na nossa vida. E quando nós quebramos o que Deus nos pede, nós estamos colocando mais tempo no que realmente era para ser. Nós não estamos de fato seguindo o plano original. Ou seja, fora do tempo de Deus, até as melhores intenções parecem agradáveis. Então, nós vamos ver que Moisés foi levado para o deserto até para tirar um pouco desses costumes do Egito que ainda estavam nele
e de coisas erradas que ele tinha, de fato, para modelar o caráter e o coração dele. Porque Deus usa as dificuldades para modelar o nosso caráter e o nosso coração, para que nós estejamos no ponto certo de cumprir a vontade dele sem causar escândalo para ninguém. Porque na Bíblia está escrito que nós não devemos ser escândalo para os nossos irmãos. Então, como posso saber se é o tempo de Deus? Como é que nós podemos ter essa ideia de que é o tempo de Deus para nossa vida? Primeiramente, nós temos que ter intimidade com Ele, criar intimidade. Às vezes você pode até não saber o seu propósito, mas por intermédio de uma intimidade constante, diária e contínua com Ele, bem alimentada, com conhecimento e verdadeiramente oração, conversa diária, Deus vai iluminar o seu espaço e vai começar a mostrar o seu propósito e o seu destino aqui em cima dessa terra. Porque quando você está na presença de Deus, o seu coração está sendo preparado por Ele. Quando você dá tempo para que Ele prepare o seu coração, Ele prepara o seu coração. Quando você coloca isso aqui, para dentro, você está sendo alimentado e as suas palavras vão sair como fruto daquilo que você estudou, como fruto da sua intimidade com Deus. E o seu secreto vai se refletir para o social, para as pessoas. O que você está fazendo no secreto com Deus, uma hora ou outra vai explodir e vai ir para as pessoas. Muitas das vezes nós queremos começar o processo de transformação muito pelo visual, muito pelo aparente, mas Deus primeiro modela o nosso coração. Então, quando nós tivermos o nosso coração modelado, Deus vai mostrando os próximos passos. Então, se você está com esse sentimento de, cara, eu não sei o que eu faço, eu estou perdido, eu não sei, eu tenho um sentimento do que é para me fazer, mas porém eu faço esforço, eu tento ir, eu vou com tudo. Muitas das vezes eu passo por cima dos princípios para tentar alcançar logo esse propósito, assim como Moisés fez, mas não dá certo. Aí que tá, você está quebrando o princípio. Quando nós quebramos princípios, por exemplo, para conseguir logo concluir algo que Deus pôs no nosso coração, você pode ter certeza que Ele não vai deixar esse plano ir para frente, porque Ele não quer mau exemplo, mau testemunho, e Ele não precisa da ajuda do inimigo e da ajuda do Satanás para cumprir os propósitos dele. Ele é puro, perfeito e agradável, e tudo acontece no tempo dele. Não precisa de pressa, não precisa de querer resolver as coisas na força do braço. Isso daí só vai te trazer prejuízo. Vai criando uma intimidade com Ele, vai perguntando, porque Ele vai te revelando no caminho. E muitas das vezes você pode estar passando por um momento difícil, e enxerga esse momento difícil não como um período de dor, mas como um período de aprendizado, e aprenda o máximo possível com esse período. Porque as pessoas fracas, elas sofrem com a dor. As pessoas fortes aprendem com a dor. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, quando nós escolhemos de fato, aprender com o processo e escolher, analisar e estudar o que está acontecendo com a gente para que nós usamos isso no nosso propósito, porque muitas das vezes o que acontece com a gente vai servir para nós de autoridade no momento que nós formos falar da palavra de Deus para as outras pessoas. Então, que de fato possamos colocar Deus em primeiro lugar em todo momento de nossa vida e Ele vai revelar o próximo passo. Você só precisa dar o primeiro passo. Você só precisa começar a fazer a vontade dele. Crie uma intimidade com ele. Não faça que nem Moisés, que tentou sair arrebentando tudo, quebrando o princípio. Se você precisar quebrar princípio para cumprir a vontade de Deus, você pode ter certeza que não é de Deus. Porque lá em Colossenses, 1 Colossenses, se eu não me engano, 3,15, está escrito que a paz de Cristo seja o árbitro de vossos corações. Então, se você está fazendo algo que não está te deixando em paz, você deve ficar em alerta e analisar o que de fato Deus quer para você. Que eu possa ter ajudado você com alguma coisa. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até o final e tchau.